Fala, meu aluno, professor Jonathan na área, trazendo a correção do simulado 01 lá da turma do CT da aprovação. Na verdade, aqui do CT da aprovação, estou falando assim porque essa correção, né, ela vai ficar gravada no YouTube, pessoal, ter acesso aí às questões do simulado de número 01. Vai ser uma das aulas que o professor vai disponibilizar para a galera, as outras não. Lembrando que a turma lá do CT da PM da Bahia são 10 simulados, essa é a nossa primeira correção. Vamos correr aí contra o tempo, né, pessoal? Vocês estão vendo aí o cronograma dos materiais, tá bom? E em breve já vai estar aí a todo vapor, já tem uma apostila também aí de direito penal que o professor fez na parte de direito penal, quais são os itens aí que vai cair nessa disciplina. Lembre-se que não é todo o Código Penal, então você não pode estudar todo o Código Penal para a Polícia Militar da Bahia, porque são alguns itens específicos, inclusive na parte dos crimes, né? Na parte geral do Código Penal, eles colocam alguns crimes específicos, como é o caso do homicídio, como é o caso do furto, do roubo, da corrupção ativa, da corrupção passiva. Então, na minha opinião, aí no meu entendimento, acredito que na PM da Bahia vão cair cerca de 5, 6 questões da parte de direito penal, tendo em vista que eles dividiram, né, os conhecimentos básicos, conhecimentos específicos. Então, vamos lá. Professor, o que a gente vai trabalhar hoje? Então, vamos fazer as questões do simulado de número 01. Do CT da aprovação, que é a turma que o professor Jonathan faz parte, né? Então, faço parte. Aí são um dos professores que organizam as questões dos simulados do CT da aprovação, e hoje a gente vai trabalhar aqui as questões referentes a esse simulado, beleza? Vamos lá. A questão de número 66, pessoal, da banca FCC, que vai ser a nossa banca organizadora, cobrou em 2019 o seguinte, ó. O crime impossível ocorre quando? Professor, o que seria, né, crime impossível? Você deve abrir o seu artigo 17 e ver que o crime impossível é aquele crime que ele não vai ou não pode se consumar. Você vai estar se utilizando de um meio que é ineficaz de forma absoluta, ou o objeto também ele vai estar em propriedade absoluta do objeto. Então, vou ter duas palavras-chave, eu vou colocar aqui para vocês. Então, professor, me dá exemplo de crime impossível. O crime impossível, gente, é aquele em que é impossível, o próprio nome já está dizendo, o resultado acontecer. Ah, professor, como assim? Vamos supor que João queira matar Pedrinho. João quer matar Pedrinho. João pega uma pistola desmuniciada e fica atirando. Ó. Tec, 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 tec. E nada de Pedrinho morrer. Professor, eu posso dizer que isso aí é um crime tentado? Não, não é crime tentado. Por quê? Porque crime tentado, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, previsto lá no artigo 14 do Código Penal. Já o crime impossível, pessoal, no crime impossível, ele pode passar um ano puxando o gatilho que o camarada ele não vai morrer. O mesmo acontece, gente, com uma pessoa que quer matar já uma pessoa morta. O professor, nas aulas presenciais, dá o seguinte exemplo, né? Minha sogra veio passar o final de semana comigo, eu amo minha sogra de paixão, mas eu tenho que falar esse exemplo. Então, a minha sogra, ela veio passar o final de semana comigo e está lá dormindo, né? 2 horas da manhã, o professor resolve matar a própria sogra. Puxa a pistola dele, vai lá no quarto dela e desfere aí 10 disparos na cabeça da sogra dele. Eita, professor, que malvadeza, eu concordo, mas eu tenho que dar esse exemplo aí para vocês. Então, efetuei 10 disparos. Na minha sogra. Quando a perícia chega, o que acontece? Quando a perícia chega, é constatado que a minha sogra já tinha morrido. Ela já estava morta antes de disparar. Ela morreu do coração, morreu do infarto. Professor, nesse caso, você vai ser responsabilizado pelo crime de homicídio ou até mesmo homicídio tentado? Não. Por quê? Porque o objeto que eu queria atingir
ele era absolutamente ineficaz. O objeto, a impropriedade, já era absoluta, ou seja, não se pode matar um defunto. Então, isso é o crime impossível, beleza? Então, qual é o gabarito aqui, professor? Vamos alternativa por alternativa. A letra A fala assim, ó, o crime se consuma, mas o autor é inimputável. Não. No crime possível, o crime não se consuma, pô. Por ineficácia absoluta do meio, ou impropriedade absoluta do objeto. Professor, o que seria inimputável? Vocês estão estudando aí na parte teórica, né? Que, em regra, eu tenho duas pessoas inimputáveis. São os menores de 18 anos e também o completamente louco. Completamente louco. O cara que é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. A gente fala que ele é inimputável. Lembrando que no conceito de inimputável nós temos também o embriagado, aquele cara que está embriagado por caso fortuito ou força maior, também chamado embriaguez involuntária, também chamado de embriaguez acidental. Beleza? Também é considerado inimputável. A AB fala assim, ó, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente errado. Essa alternativa B, gente, é o conceito de tentativa. Que está previsto lá no artigo 14 do Código Penal. A C fala assim, ó, o autor age de maneira não intencional, a despeito da consumação. Não. A FCC trouxe isso aqui, no entendimento aqui do professor, essa maneira não intencional, e se ele não assumir o risco, né, posso falar aqui que eu tenho uma culpa, né? Eu tenho um crime culposo. A D fala assim, o agente atua em estado de necessidade ou legítima defesa. Não, tanto o estado de necessidade, mais à frente eu vou falar sobre isso aqui, ó, nessa aula de hoje. Quanto à legítima defesa, são causas excludentes de ilicitude, tá bom? Sobrou a alternativa E, o crime não se consuma por ineficácia absoluta, ó, ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente. Professor, o que seria esse meio? Eu tenho uma arma de fogo, sem munição, ó. Arma de fogo sem munição. Ou até mesmo essa mesma arma de fogo, né? Quebrada. Ou ineficaz. Perceba, gente, que aqui ele pode responder pelo crime de porte legal de arma de fogo, tá? Que a gente está trabalhando na parte do homicídio, tá bom? O homicídio ele não vai se consumar se a arma de fogo estiver desmuniciada, se a arma de fogo estiver quebrada, se estiver ineficaz, estiver inapta, tá bom? Então perceba também, ó, cuidado, que essa ineficácia ela tem que ser absoluta. Se a banca colocar a palavra relativa, se ela colocar a palavra relativa, eu não tenho crime impossível, tá bom? Eu não tenho crime impossível. A ineficácia relativa é como, você já viu aquelas armas de fogo que bate catolé? No Nordeste a gente fala catolé, né? A arma tá batendo catolé. Então, ela o que seria o catolé no Nordeste, né? Aqui no estado do professor. Você tá aqui, ó, tem uma munição no tambor, né? Isso aí acontece com essas armas de fogo dos malas, esses 3 oitão aí. Aí, tec, tec, pô, disparou. Teco, teco, o teco, teco tá batendo catolé. Ou seja, ela está com mau funcionamento. A arma de fogo está dando pane, né? Tá com mau funcionamento. Nesse caso, seria uma ineficácia relativa. No caso da ineficácia relativa, não há de se falar em crime possível, tá bom? O crime, nesse caso, ele é possível de se consumar. Show? Então, ó, o artigo 17 traz a nossa previsão. Tenho que saber letras de lei? Professor, tenho. E lembra desses exemplos que o professor está dando. Ó. O crime é impossível. Está no artigo 17. Ó. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por
absoluta, impropriedade do objeto. O crime, ele é impossível de se consumar, tá bom? Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Esquemazinho, tranquilo. Vamos esquematizar o artigo 17. Professor, o que seria esse crime impossível? Não vá confundir crime impossível com crime tentado, beleza? Então, o que seria o crime impossível? Eu tenho duas vertentes. Ó. Eu tenho a ineficácia absoluta do meio e tenho também a absoluta impropriedade do objeto. Tá bom, professor? O que seria esse meio, né? Ineficácia absoluta do meio. O meio é o meio que eu estou empregando, é o meio que eu estou empregando, a arma de fogo, por exemplo, e o objeto é o que eu estou querendo atingir. É aquele corpo que eu estou querendo matar que já morreu. Já ali não se trata apenas de um cadáver. Aí aquilo ali é o objeto, beleza? Então esse é o artigo 17. Existe também um exemplo, você está estudando também para outro concurso de carreira policial, vou dar esse exemplo. Vou dar outro exemplo aqui para você. Imagine um policial militar do estado da Bahia, em que ele vai numa boca de fumo, policial militar do estado da Bahia, vai numa boca de fumo e chega lá no traficante, o cara que está vendendo a droga, e fala: irmão, me dá aí 1 quilo de maconha, me dá 500 gramas de maconha. Aí o traficante te dá, tu finge que vai pegar o dinheiro e pagar aquela droga. Não, tu bota um distintivo e dá a voz de prisão pro cara. Tá bom? Isso aí, gente, no direito penal e no direito processual penal é chamado de flagrante preparado. De acordo com a súmula aí do STJ e do STF, a súmula é do STF, é súmula 172 do STF. Esse flagrante, ele é impossível de se consumar, tá bom? Esse flagrante, ele é impossível de se consumar. E a gente fala que nessa situação narrada é o flagrante preparado. Beleza? A súmula, pessoal, é 145, tá bom? Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Show? A súmula do STF, de número 145. Então, o flagrante preparado pela polícia, ela torna o crime impossível. Isso aqui é interessante, principalmente para quem estuda processo penal. Tá bom? A parte lá de direito processual penal, eles perguntam muito isso. Então, crime impossível, gente, nunca o crime vai se consumar. Show? Podemos avançar? Tá com dúvida, coloca aqui embaixo aí nos comentários, o professor responde vocês. Questão de número 67. A questão que cobra aqui o conhecimento da questão número 67 aí do simulado da FCC, né? A questão da FCC pergunta sobre o arrependimento posterior, um instituto importantíssimo para a prova, gente. O arrependimento posterior se configura quando? Então vamos aqui, antes da gente entrar na questão, se a gente quer entrar na questão, vamos estudar esses 3 institutos muito importantes do Código Penal. Eu tenho a desistência voluntária, eu tenho o arrependimento
eficaz. E tenho também o que chamamos de... Vou colocar até aqui mais embaixo, tá bom, pessoal? Nós temos o arrependimento posterior. Professor, qual a diferença? Gente, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, vocês vão encontrar no artigo 15 do Código Penal. No artigo 15 do Código Penal. Professor, o que seria a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? Vamos na desistência voluntária. Preste atenção nos exemplos, que são esses exemplos que vão cair na prova, meu irmão. Vamos lá. Vibra. Professor, eu tô com sono. Paga tuas flexões e retorna para cá. Gente, eu tenho uma certeza no meu coração. É a tua aprovação. O professor Jonathan já esteve no seu lugar. Eu já estive no seu lugar. E de lá para cá, gente, a minha jornada de concurseiro, ela iniciou lá em 2009, 2010. O primeiro concurso que o professor foi aprovado foi em 2010, na Escola de Sargento das Armas. Fui sargento do Exército durante 8 anos. E de lá para cá, vamos lá, uma ordem cronológica que eu quero mostrar para vocês aonde eu quero chegar. Então, em 2010, o professor passou na ESA. Em 2012, eu passei no CFO da Polícia Militar do Pará. Em 2014, foi Polícia Militar da Paraíba. Em 2016, foi Polícia Civil de Pernambuco. Inclusive, eu assumi o cargo. Fui policial civil no estado de Pernambuco também durante 2 anos. 2018, Polícia Civil do Piauí. Em 2019, que foi que era, né, e é o concurso dos meus sonhos, foi o concurso da PRF. Inclusive, o professor hoje está na instituição, aí sendo servidor público federal. Professor, por que você está fazendo essa retrospectiva aí no seu currículo? Porque eu sei, gente, exatamente o que você está passando. Eu sei o que você está passando. Essa correria, essa ralação de estar estudando. Então, eu sei que você vai ser aprovado. Basta você pagar o preço, pegar os atalhos, estudar com afinco, colocar os estudos na sua prioridade de número 01. Se você não fizer isso, gente, não passa. Então, tem que estar com a prioridade 01 aos estudos. Primeiro estuda, faz as outras coisas se tiver tempo. Se der tempo, primeiro estuda. Edital do PM da Bahia está aberto. O edital está aberto. Então, meu irmão, força. Lógico que você não tem que ser igual um maluco, sair estudando igual um maluco, tem que descansar, né? Estuda. Eu fazia assim, estudava 1 hora, descansava 15 minutos. Estudava 1 hora, descansava 15 minutos. Almoço, almoçava, tentava dar aquela toradinha marota ali do militar para descansar o almoço, depois voltava de noite. De novo, era manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Ah, professor, eu estudo manhã e tarde. Qual hora que eu vou estudar? Intervalo do almoço. Você vai estudar ali no intervalo do almoço e à noite, quando chegar. À noite, meu irmão, até tarde. Até tarde, não tem isso não. Tá bom? Então, dorme um pouquinho. Se trabalha manhã e tarde, está ralado, dorme um pouquinho menos, tá? Dorme um pouquinho menos. Então, vamos lá. Vamos que vamos, confia na técnica. Então, eu sei que exatamente o que você está passando. Então, presta atenção. Desistência voluntária. O professor me dá um exemplo da prova do... Vamos lá. Vamos supor que o professor Jonathan quer matar João. O professor Jonathan quer matar Joãozinho. Puxei a pistola, dei o tiro no Joãozinho. Tô. Joãozinho cai. Presta atenção, ó. Eu podendo prosseguir com a ação, o que é que eu faço? Eu desisto. Deixo o Joãozinho lá e vou embora. Joãozinho não morre. Professor, existe algum benefício para o senhor dentro do Código Penal pelo fato de Joãozinho não ter morrido? Existe. Então perceba que eu podendo prosseguir com a ação, eu desisto e o resultado não se consuma. Beleza? Vai ter aqui um benefício para o professor. Que benefício é esse? O crime, eu só vou responder pelos atos até então praticados. Vou dizer para vocês o que é que a banca coloca, tá bom? O arrependimento eficaz é muito parecido. Inclusive, eles estão no mesmo artigo. Ele é muito parecido. Presta atenção. Dei o tiro em Joãozinho agora. Tô.
Eu podendo prosseguir com a ação, o que é que eu faço? Eu me arrependo. Eu pego o Joãozinho, coloco no meu carro e levo ele embora para o hospital. Percebe? Então, pego o Joãozinho, coloco ele no meu carro, levo ele para o hospital, eu salvo a vida do Joãozinho. Professor, nesse caso, você responde por algum crime? Então, tanto a desistência voluntária... Conseguir diferenciar? Na desistência voluntária, você apenas desiste. Já no arrependimento eficaz, você, além de desistir, você faz de tudo para salvar a vida do cara. Você só responde pelos atos até então praticados. Ó. Então, vou colocar aqui, ó. Só responde pelos atos praticados. Nesse exemplo aqui, gente, do professor, nesse exemplo aqui, a banca ela sempre vai trazer assim, ó, que nesse caso narrado, o professor responde pelo artigo 129 do Código Penal, que é a lesão corporal. Pelo amor de Deus, não vai dizer na prova, gente, que é o homicídio tentado. Aqui, no arrependimento eficaz e na desistência voluntária, não há de se falar em homicídio tentado, e sim lesão corporal, tá bom? Então, se a vítima não morrer, lesão corporal. Agora, cuidado, se a vítima morrer, você desistiu de matar o cara, foi embora, mas ele morre, o que é que vai acontecer? Você vai responder pelo homicídio consumado, tá bom? Porque o arrependimento ele não foi eficaz e a desistência também não foi apta a salvar a vida dele. Então, se você atirou, desiste, não confunda com o crime. Então, entendeu, né? Se o cara não morreu, desistência voluntária, arrependimento eficaz, o cara não morreu, responde pela lesão corporal. Professor, ele morreu, homicídio consumado. A banca ela vai perguntar isso aí para vocês. Tanto a desistência voluntária, gente, quanto o arrependimento eficaz, eles são chamados de pontes de ouro. Beleza? Essas são as pontes de ouro aí do direito penal. Só uma atenção aqui, gente, ó, no arrependimento posterior, que conceitualmente, o arrependimento posterior, ele fala o seguinte, para ter arrependimento posterior, tem que esgotar todos os meios executórios. Todos os meios disponíveis, né? Ou de execução. Geralmente a banca fala assim. Beleza? Então, cuidado com isso aí. Não confunda desistência voluntária com arrependimento eficaz, nem com arrependimento posterior, que eu vou colocar aqui para vocês agora. Antes da gente avançar, eu queria que vocês levassem também esse exemplo. Ó. Tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, o que é que pode acontecer? Eu dei um tiro no cara, perceba, eu dei um tiro no cara, eu podendo prosseguir com a ação, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Então, deu um tiro no cara. O cara caiu aqui na minha frente, em João, né, Joãozinho? Joãozinho, ele simplesmente implora para eu não matar ele. Porra, professor Jonathan, fui teu aluno lá no YouTube, lá no CT da aprovação, pelo amor de Deus, não me mata. Então, eu atendendo a súplica da vítima, eu desisto, ou então me arrependo de matar esse cara. Ainda assim, serei beneficiado com a desistência voluntária e arrependimento eficaz? A resposta é que sim, tá? Então, a desistência você tem que ser voluntário, você continua se quiser, mas pode ser cedendo a pedido da própria vítima. É desistência voluntária e arrependimento eficaz ainda. Beleza? Então, cuidado com essas informações aí. A banca, ela gosta de colocar esses exemplos. Professor, o cara não morreu, lesão corporal. Não vai dizer que é tentativa de homicídio. A tentativa de homicídio é diferente, viu? A tentativa de homicídio, crime tentado, pessoal, aqui esse liame, essa linha, ela é muito tênue.
Tá bom? Então, eu tenho um conceito de tentativa. Tem um conceito de tentativa. Está lá no artigo 14 do Código Penal. Na tentativa, pessoal, o que é que acontece? Ó? Na tentativa, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Eu dei um tiro em João. Dei outro. João se levantou e saiu correndo. Pulou o muro e eu não consegui alcançar ele. Nesse caso, não tem decência voluntária, não tem arrependimento eficaz. Nesse caso, o crime é tentado porque o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Consegue ou não? É diferente. É diferente. Então, vou responder, nesse caso, por homicídio tentado, tentativa de homicídio. Tô atirando no João, Tem 4 munições, dou mais um tiro, não consigo matar. Dou outro, aí começa a bater catolé. Tec. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tentativa de homicídio. Ou então eu tô atirando em João, chega a polícia militar bem na hora e me prende em flagrante. Licença voluntária, arrependimento eficaz? Não. Nesse caso, eu tenho um homicídio tentado. Show? Podemos, então? Então, não confunda. Existe uma forma, tá, gente? Eu estou colocando um pouquinho mais aprofundado, porque a banca FCC, ela é uma banca chatinha, viu? Ela é uma banca, não vou dizer chatinha, né? Mas às vezes ela pode trazer questões um pouco mais complexas. Então, essa diferença entre licença voluntária, arrependimento eficaz e tentativa, o Código Penal se utiliza de uma fórmula, né? Que é justamente esses exemplos que o professor deu, chamada fórmula de Frank. Fórmula de Frank. Tá bom? Interessante. Podemos, então, já o arrependimento posterior, não confunda os institutos. Gente, vem com o professor Jonathan. Aqui, gente, ó, o professor ele é conhecido como dar as questões da prova. Então, a gente aqui simplesmente dá as questões da prova. Então, todos os exemplos que a gente fala que cai em concurso. Não se engane. Então, vamos lá. Ó. Vamos lá. Arrependimento posterior. Primeiro, o arrependimento posterior está presente no artigo 16 do Código Penal. O arrependimento posterior é o seguinte, ó, só vale se o crime for, crime sem violência ou grave ameaça. Crime sem violência. Vou apagar aqui, tá bom? Vou apagar aqui. Tentativa a gente vai bater em outra oportunidade aqui. Então eu tenho. Sem violência. Ou grave ameaça. Show? Eu tenho que a reparação... Vou mostrar para vocês como é isso aqui, ó. A reparação da coisa ou dano é até esse momento aqui, ó. Até o recebimento da denúncia ou queixa. O que é que vai acontecer aqui, gente? Qual a consequência? Eu tenho uma redução de pena. Eu tenho uma redução de pena de 1 a 2 terços. De 1 terço a 2 terços. É igual o crime tentado. Beleza? Então, olha só, não confunda
arrependimento eficaz com um arrependimento posterior. O arrependimento posterior, gente, é assim, ó. Vamos supor que o professor entra numa loja e furta um relógio. Eu furtei um relógio. Levei embora. No outro dia, pessoal, eu me arrependo do que eu fiz. Vou lá e devolvo o bem subtraído, né? Vou lá e devolvo o relógio. Professor, nesse caso, você ainda continua cometendo o crime de furto? O crime de furto está consumado. Só que eu estou amparado pelo arrependimento posterior. O furto é sem violência ou grave ameaça? É. Eu reparei o dano até o recebimento da denúncia? Sim, a banca ela vai trocar recebimento, tá? E vai colocar oferecimento. Não é oferecimento, é recebimento. Então, se colocar oferecimento, tá errado. É até o recebimento da denúncia ou da queixa. Nesse caso, cometi o crime de furto? Cometi. Só que eu vou ter uma redução de pena. A pena do furto, lá, se vocês olharem no artigo 155, é reclusão de 1 a 4 anos. Então, em cima dessa pena aí, o juiz vai me sentenciar e eu vou ter uma redução de 1/3 a 2/3, por conta do arrependimento posterior. Só vale, gente, se o crime for sem violência ou grave ameaça. Se o crime tiver violência ou grave ameaça, não há que se falar em arrependimento posterior. É um exemplo do crime de roubo, o crime de extorsão. Os dois têm violência e grave ameaça. Aqui, pessoal, ó, o que é que nós temos aqui? Ó? Professor, dá exemplos que cabe o arrependimento posterior? Eu tenho furto, eu tenho estelionato. Estelionato cabe? Cabe. Estelionato não tem violência e grave ameaça. Eu tenho a própria receptação. Eu tenho, ó, a lesão corporal culposa. Beleza? Vencemos, então? Vencemos? Podemos avançar? Show, né? Show de bola. Então, vamos para a questão agora. Ficou fácil, né, gente? Ó, na 67, o arrependimento posterior se configura quando o crime iniciado, a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso aqui é crime tentado, conceito de tentativa, tá bom? O crime se reúne, no crime se reúne todos os elementos de sua definição legal. Esse aqui é o conceito de consumação, de crime consumado. Também no artigo 14. A reparação do dano por ato voluntário até recebimento da denúncia ou da queixa nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Então, eu tenho aqui, ó, a reparação do dano até o recebimento da denúncia por ato voluntário do agente. Sem violência, ó, o crime tem que ser sem violência ou grave ameaça. Esse é o nosso gabarito. Tá bom? Por que não é ADI, professor? O agente iniciado a execução do crime arrepende-se e impede que o resultado que se produza. O que é isso aqui, gente? Arrependimento eficaz. E a E fala assim, o agente, esse aqui é o arrependimento, lembra, né? Ó, eficaz. E a E fala assim, o agente voluntariamente, ele desiste de prosseguir na execução do crime. O que é isso aqui, pessoal? É a desistência voluntária. Beleza? Vencemos? Show! Vamos lá. Próxima questão. Ó, tá no artigo 16, tá? O arrependimento posterior. Nos crimes cometidos, importantíssimo isso, ó, sem violência, só vale se o crime não tiver violência e grave ameaça. A pessoa reparar do dano restituir da coisa até o recebimento, ó, recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzido de 1/3, ó, pena reduzida, de 1 a 2/3. De 1 a 2/3. Show? Bacana, vamos lá. Então, esse quadro aqui, ele é um quadro que vale milhões, tá bom? Organiza no teu caderninho aí essa informação, que é muito relevante. Vamos lá, questão de número 68, né? Questão de número 68 fala assim, de acordo com o Código Penal, que estabelece o Código Penal, gabarito aqui já de cara, letra A, né? Não há crime quando o agente pratica o fato no exercício regular do direito. O exercício regular de direito, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, ó, é uma excludente
de ilicitude. É um excludente de ilicitude, beleza? Assim como a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de direito é também uma excludente de ilicitude. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. B, entende-se em legítima defesa. Vamos comentar aqui as alternativas. Entende-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar. Errado. Isso aqui é o conceito de estado de necessidade. Não confunda estado de necessidade com legítima defesa. O estado de necessidade é para salvar de perigo atual. A legítima defesa é para repelir uma injusta agressão. C. É possível a invocação do estado de necessidade, mesmo para aquele que tinha um dever legal de enfrentar o perigo. Errado. Não pode alegar o estado de necessidade quem tinha um dever legal de enfrentar o perigo. Não pode, gente. O bombeiro salva-vidas aí na praia, aí em Salvador, aí na Bahia, não pode o bombeiro alegar estado de necessidade numa situação em que um banhista está morrendo afogado e ele está lá como salva-vida, lá naquelas cabines, e ele simplesmente, não vou, porque vou invocar aqui o estado de necessidade. Não, ele tem o dever legal de enfrentar o perigo. Se ele não faz nada, perceba que nessa situação, o bombeiro salva-vidas ele está como poder garantidor. Se aquele banhista morre, ele está vendo e nada faz, vai ser responsabilizado por qual crime, professor? Aqui, gente, não há omissão de socorro. Aqui o bombeiro, sim, vai responder pelo crime de homicídio. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Inclusive, isso pode perguntar para você, perguntado para você. Ele tem um poder ali de evitar aquele resultado. Então, cuidado com essa informação. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode invocar o estado de necessidade. Show? É lógico que há ponderações. Eu acredito que a banca não vai fazer, não vai perguntar para vocês isso, mas há ponderações, como, por exemplo, o bombeiro salva-vidas chega numa casa, está em chamas, a casa está em chamas pegando fogo. Não tem como entrar nessa casa, não tem. O bombeiro, ele pode deixar de entrar? Nesse caso, o Código Penal, ele vai fazer essa proporcionalidade, vai fazer esse juízo de valor, tá bom? Aí, nesse caso, sim. Mas a banca, ela não vai trabalhar isso para vocês, vai ser Ctrl-C, Ctrl-V, vai jogar o exemplo, vai perguntar, o bombeiro, nesse caso, vai poder, do banhista, né? Vai poder invocar essa necessidade? A resposta é que não. Show? É plenamente possível. Então, ó, tá errado. É plenamente possível a compensação de culpas quando ambos os agentes agiram com imprudência, negligência ou imperícia na prática do ilícito. Não há, pessoal, compensação de culpas no Código Penal. É vedado. É vedada a compensação de culpas, tá bom? Como assim, professor? Então, imagine que um veículo está na contramão e o outro fura o sinal vermelho. Eles batem. Os dois tiveram culpa? Tiveram. Professor, pode haver uma compensação de culpas para nenhum dos dois ser responsabilizados aí criminalmente? Porque aqui a gente tem, pode responder aqui pela lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, né, lá no CTB, tá bom? Pode haver essa compensação de culpas, né? Um equilibrou com o outro e os dois não responder por nada? Não, o Código Penal não traz essa previsão, não pode. Show? Considera-se praticado o crime no momento do resultado. Isso aqui não vai cair para vocês, essa alternativa porque o edital só trouxe a previsão a partir do artigo 13, tá bom? Então, essa teoria da ação, da ubiquidade, quem já está estudando direito penal há algum tempo, não vai cair. Considera-se praticado o crime no momento, na verdade, da ação ou omissão. Show? Podemos? Então, gabarito letra A de amor. Professor, me dá um macete aqui, ó. Vamos lá, gente. Vamos para o conceito de crime, tá? Vamos para o conceito de crime. Então, isso aqui é necessário vocês aprenderem. O crime se divide em 3 partes, né? O crime se divide em 3 partes. Eu vou entrar aqui nas excludentes de ilicitude. Ó, eu tenho o crime se dividindo aqui, ó, no fato típico. É isso? Aí, dentro do fato típico, nós vamos estudar
a conduta o nexo causal, está no artigo 13. Nós temos aqui o resultado, naturalístico. Nós temos também a tipicidade. Beleza? Vamos focar aqui nas exclusões de licitude. Isso aqui, gente, subtende que você tem uma turma, né? Tá fazendo um curso aí de direito penal e o professor está focado aqui nas questões. Aí, uma ou outra aqui eu consigo sair, senão a aula fica muito extensa, que nosso foco é resolver as questões aí do simulado, tá bom? Então, tem assim, ó, crime, eu tenho um fato típico, né? E o fato típico eu vou ter a conduta. Professor, o que seria a conduta? Conduta, gente, é que o indivíduo, né? A pessoa, ela comete o crime ou por meio do dolo ou por meio da culpa, né? Então, tem o dolo e tem a culpa, que é o nosso liame subjetivo. E essa conduta, ela pode ser uma ação ou omissão. A omissão, ela também é punível. Então, a omissão é penalmente relevante quando o omitente podia e devia agir para evitar o resultado. Então, nós temos a conduta. O nexo causal é aquele nexo de causalidade, né? Inclusive, o Código Penal adota como regra esse princípio aqui, ó. Princípio do conditio sine qua non. Beleza? Professor, o que seria o princípio do conditio sine qua non? Isso aqui é a relação dos antecedentes causais. Dei um tiro no cara, o cara morreu. Houve uma quebra do nexo causal aqui, gente? Não houve quebra do nexo causal. As coisas, elas tiveram uma ordem natural. Puxei o gatilho, a munição pegou no indivíduo, o cara morreu. Então, tem uma relação de causalidade entre a minha conduta, a minha ação e o resultado naturalístico, que é a morte do cara. Tá bom? Nexo causal é isso. Agora, imagina, dei um tiro no cara. O cara caiu no chão, foi socorrido, foi para o hospital. Chegou no hospital, o hospital pegou fogo. Explodiu tudo. Professor, nesse caso, houve uma quebra na ordem natural das coisas? Houve uma quebra no nexo causal? Houve. Porque o cara, ele morreu não pelo disparo, mas pelo fato do hospital ter pegado fogo. Houve uma quebra? Houve. Quando há essa quebra, gente, do nexo causal entre a conduta e o resultado, nesse caso aqui, o professor não responde pelo crime consumado. Eu não vou responder pelo homicídio consumado, esse homicídio tentado. Muito interessante, às vezes cai esse exemplo aí. Cuidado, se a vítima morreu lá na cirurgia, por uma hemorragia decorrente do disparo, nesse caso, o homicídio é consumado. Mas o cara chega no hospital, o hospital pegou fogo, pum! Não houve relação entre a morte do cara com o meu disparo, porque ele morreu por conta da explosão no hospital. Aí, nesse caso, é um homicídio tentado. Onde é que a gente vai estudar isso, professor? Dentro da relação de causalidade. Resultado naturalístico. O resultado naturalístico ele não está presente em todos os crimes, como, por exemplo, eu tenho o crime formal. O crime formal, ele dispensa o resultado naturalístico. Professor, me dá um exemplo de crime formal? Dou. O próprio crime de corrupção passiva e ativa também. Está aí no edital da PM da Bahia. O próprio crime de corrupção passiva é um crime formal, ele dispensa de resultado. O que seria resultado, gente? O resultado é a obtenção da vantagem devida. Quando o cara vai oferecer a propina para o policial, o crime já está consumado. Se o policial aceita, ele não pegou no dinheiro, mas ele aceita, não, beleza, eu vou querer, pronto. Quando ele fala isso, o crime já se consumou, já tem a corrupção passiva consumada. Não precisa eu pegar no dinheiro para o crime se consumar. Então, dispensa do resultado. O resultado seria a obtenção dessa vantagem, pegar esse dinheiro para mim, beleza? E a tipicidade é que todo crime tem que estar previsto em lei. Tem que estar previsto em lei. A conduta criminosa ela tem que estar prevista em lei. Se não tiver prevista em lei, pessoal,
não, o fato não é típico, tá bom? Ou vai estar no Código Penal ou vai estar numa legislação extravagante, que é o caso aí do crime de tortura. Tranquilo? Então eu tenho assim, ó. A tipicidade, ela vai ter a tipicidade formal, tem duas tipicidades, né? E a tipicidade material. CFCC, perguntar para você sobre o princípio da insignificância, fale que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material. Princípio da insignificância. É o caso do furto, por exemplo, de R$2. Em tese aqui, a aplicação do princípio da insignificância. Beleza? Então, pode haver a punição no furto de R$2? Pode, né? Pode. Por exemplo, se o professor está passando em frente ao banco e tem um ceguinho lá, né, com um chapéu com dinheiro ali, eu puxo R$2 desse cara, furtando. Deixa eu ver se voltou, deu uma travada. Furtando esse valor, essa conduta do professor é muito reprovável, socialmente. Eu vou ser responsabilizado. Agora, se você furta R$2 do professor, pode haver aplicação do princípio da significância? Pode. Exclui o quê? A tipicidade material, não esqueça. O crime, gente, também se divide, ó, em ilicitude. E as exclusões de ilicitude, nós temos 4. Eu tenho o estado de necessidade. Eu tenho a legítima defesa. Eu tenho o estrito cumprimento do dever legal. E eu tenho também o exercício regular de direito. Beleza? Então, essas são as 4 exclusões de ilicitude. O que é que a gente fala? Se o cara cometeu o crime dentro de amparado, né, por qualquer uma dessas 4 excludentes, não há crime. É o que fala aqui a alternativa A. Não há crime quando a gente pratica o fato no exercício regular de direito. Vou dar um exemplo de cada um. Estado de necessidade, lembre-se. Aqui é para salvar de perigo atual. Não estado de necessidade, eu não tenho no estado de necessidade a injusta agressão, porque senão você vai confundir com a legítima defesa. Então, tô no Titanic com a minha esposa, amo ela de paixão. Meu irmão, só tá eu e ela no barco, só tem um colete salva-vida. Nem eu, nem ela sabe nadar. O colete começa a afundar, o que é que eu faço? Eu mato ela, pego o colete salva-vida e me salvo. Isso é legítima defesa, professor? Não, esta necessidade. O barco ele começou a afundar que não provocado por mim. Bateu no iceberg e começou a descer. O mesmo acontece com um cachorro que sai correndo atrás de você. Você é policial, puxou sua arma e deu um tiro no cachorro. O cachorro morre. Você vai responder por crime ambiental? Professor, não é homicídio, não? Não, pô. O cara que mata um animal não é homicídio, tá, gente? É crime ambiental. Não vai dizer, porque homicídio é envolvendo aí seres humanos. Então, deu um tiro lá no cachorro. É estado de necessidade? É. Lembrando que se for uma pessoa atiçando, né? Aí é legítima defesa. Show? Então, esse é o estado de necessidade, para salvar de perigo atual. Já na legítima defesa, é para repelir uma injusta agressão atual ou iminente. Como assim, professor? Então vem um cara querer me assaltar, eu me escondo atrás do carro, puxo a arma para ele e dou um tiro nele. Reagiu o assalto, o cara morreu. Legítima defesa? Legítima defesa. Estou no meu carro, estou presenciando um assalto. Vou lá intervir. Salvei a vítima. Matei o cara. O cara tá apontando a arma para a vítima, o professor passa no carro e dá um tiro nele.
para repelir uma injusta agressão, inclusive para salvaguardar direito de terceiro. É legítima defesa? É. Você tem que ter cuidado só com o excesso, porque o excesso culposo e o excesso doloso, ele é punível. Beleza? Então, eu tenho estado de necessidade, tenho legítima defesa. Instinto de cumprimento de dever legal. Professor, exemplo massa. O instinto de cumprimento de dever legal, por exemplo, você vai prender um mala, né? Você vai prender um infrator da sociedade. O cara vai ser preso pelo crime aí de estupro. O cara está reagindo à prisão. Você vai e usa a força e causa escoriações nesse camarada. Você vai responder por lesão corporal? Não, você está no estrito cumprimento de dever legal, porque você tem que prender. Você é obrigado a prender. Então, você vai ter que prender e levar ele de qualquer jeito. Se o cara reagir, conforme o cliente, né? Na polícia a gente fala assim, né? Conforme o cliente vai escolher aí o tratamento. Se ele reagir, o policial vai poder usar da força. Estrito cumprimento do dever legal. Tranquilo? O carrasco na pena de morte também é estrito cumprimento do dever legal. Professor, o que seria o carrasco na pena de morte? No Brasil, tem pena de morte? A regra é que não, a exceção é que sim. Qual a exceção, professor? A exceção é no caso lá da guerra declarada, né? Então, se o cara recebeu a pena de morte, ele vai ficar no paredão e vai ter o carrasco. O carrasco é o cara que atira, o militar que atira e mata ele. O militar que atira e mata o cara na pena de morte comete crime de homicídio? Não, ele está no estrito cumprimento do dever legal. Beleza? Massa, né? Show demais, show demais. Posso avançar? O exercício regular de direito, nós temos o lutador de boxe. O lutador de boxe e o UFC, eles estão lá brigando, mas teve um acordo antes, né? Um esporte. A gente, aqui, nesse caso, tá dentro do exercício regular de direito. Nós temos também o ofendículo. O que é ofendículo, professor? São os arames farpados, as cercas elétricas. O próprio cachorro no quintal também é considerado um ofendículo. Tem que ter só um cuidado, não sei se a banca vai querer trabalhar com isso. Quando é acionado, o ladrão pulou na sua casa e morreu eletrocutado. Lembrando que tem que ter uma plaquinha lá informando que é cerca elétrica, né? O cara morreu eletrocutado. Quando ele está parado lá, o objeto, você está no exercício regular do direito. Mas se ele mete a mão ali e morre, ali há quem diga, e a banca ela considera assim, como se fosse a legítima defesa pré-ordenada. Legítima defesa pré-ordenada. Inclusive, o cachorro, quando morde um bandido ali que quer roubar a sua casa, é legítima defesa pré-ordenada. Isso é interessante, tá? E por último, nós temos aqui a culpabilidade. Vou só colocar aqui que é uma aula, pessoal, de 3 horas, eu falar sobre a teoria geral do crime. Acho que eu vou trazer essa aula ainda. Ó. Culpabilidade. Então, o que é que nós temos na culpabilidade? Nós temos... Isso aqui é só para você ter uma noção. Ó. Nós temos a imputabilidade. Penal. Nós temos a potencial consciência da ilicitude. E nós temos também a exigibilidade de conduta diversa. Professor, tenho que levar isso aqui para a prova? É obrigatório. Você tem que saber quais são os substratos da culpabilidade. Dentro da culpabilidade, por exemplo, você vai encontrar o estudo, né, da menoridade penal. Aqui você vai ver também o cara que é completamente louco. Você vai ver o estudo da embriaguez.
Nesses casos aqui, gente, o indivíduo, ele não é imputável, ele é inimputável. Lembrando que essa embriaguez, ela tem que ser por caso fortuito ou força maior. Beleza? Lembrando também que a embriaguez, essa é embriaguez chamada embriaguez acidental. Se é aquela embriaguez, o cara tá tomando uma de boa e sai matando os outros na rua, não vale. Dentro da potencial consciência da ilicitude, nós temos o erro de proibição. E aqui nós vamos estudar os institutos da coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Isso aqui a gente vai ter oportunidade de falar nas outras aulas, tá bom? Então, eu tenho que levar isso aqui para a prova, eu tenho que chegar na prova dominando tudo isso aqui, ó. Aí você tá muito bem aí na parte de direito penal, beleza? Então, bora. Posso avançar? Então, bora para a questão. Não, já fizemos, né? Então, show. Batemos aqui a teoria geral do crime, uma pincelada, né? Porque isso aqui, pessoal, é 3 horas de aula, o professor se debruçando aí na teoria geral do crime, beleza? Questão 69, a questão boa também, ó, o Código Penal qualifica o homicídio, eu tenho que saber todas as qualificadoras do crime de homicídio, eu tenho que saber o homicídio por motivo fútil, torpe, mediante pago ou promessa de recompensa, mediante emboscada, por meio cruel, com emprego de veneno, explosivo, agora que entrou novo, né, com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, tá bom? Então tem que ter cuidado. O Código Penal qualifica, isso aqui está no parágrafo, abre aí, ó, tem que levar para a prova. Vai estar no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. São todas as qualificadoras do homicídio, tem que saber. O Código Penal qualifica o homicídio doloso quando praticado contra servidores públicos no exercício de atividade de segurança pública. Podem, dentre outros, ser vítima do crime. Essa questão ela teve a redação um pouco comprometida, tá? Mas, indo pelo Código Penal, né, o Código está querendo saber a previsão do Código Penal, é a alternativa A. Integrantes do sistema prisional, da Força Nacional e do Corpo de Bombeiros, né? Também serão, vai ter aqui a situação do homicídio qualificado. Os outros aqui, o Código Penal não traz a previsão, por exemplo, do promotor, do juiz, dos promotores aqui, ó, e procuradores. Então, o Código Penal, gente, trouxe a previsão expressa, né, dos órgãos de segurança pública. Ó, trouxe a previsão expressa dos órgãos de segurança pública. Então, quando o homicídio, se liga, ó, vou dar uma debruçada aqui também, ó. Quando o homicídio ele é praticado contra a autoridade, descritos no artigo 142 e 144, professor, o que é 142 da Constituição? São as Forças Armadas. O professor Jonathan, ele foi sargento do Exército. Então, se tivesse atentado contra a minha vida, né, porque eu era sargento, em razão do cargo, o homicídio era qualificado. E eu tenho também aqui, ó, 144. O que seria isso, pessoal? Isso aqui, lá na Constituição, é a parte dos órgãos de segurança pública. Beleza? Integrante do sistema. Aí ele coloca aqui, ó. Contra a autoridade ou agência descrito no artigo 142 e 44 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional, que agora é a Polícia Penal, né? E da Força Nacional de Segurança. No exercício, tem que ser no exercício da função ou em decorrência dela. O cara vai lá querer matar um policial porque ele é policial. Tá bom? Aí vai qualificar por esse motivo. Ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, gente, ó, até 3º grau. O cara que vai matar a filha do policial.
porque ele é policial, como se fosse um motivo lá da vingança, em razão dessa condição. É homicídio qualificado. Muita atenção com isso aqui, ó. Só que cuidado, tá? Vou só dar um macete para vocês. Hoje, o que é que a gente tem, ó? O que é que a gente tem? No artigo 144 da Constituição Federal, a gente tem uns órgãos de segurança pública. Nós temos a Polícia Federal, nós temos a polícia, essa é top, né? Ó, todas são, né? Mas daqui o professor é fã, hein? Rodoviária Federal. Nós temos a Polícia Ferroviária Federal. Nós temos a gloriosa Polícia Militar. Nós temos a Polícia Civil. O professor foi policial civil. Nós temos os bombeiros. E nós temos também agora, gente, a Polícia Penal, né? Que são os antigos agentes penitenciários. Esses aqui são os órgãos de segurança pública, só que o artigo 144 não traz só eles. Cuidado, se a banca falar sobre guarda municipal, em tese aqui, ele não está no caput do artigo 144, mas está dentro do rol do 144. Mas ele não são órgãos de segurança pública. O Código Penal, no artigo 121, fala assim, os agentes descritos no artigo 144 como um todo. Então, vale se for contra policial federal, contra policial rodoviário federal, contra policial ferroviário federal, contra policial militar, contra policial civil, contra bombeiro, contra policial penal, contra guarda municipal e contra o segurança viária. O que seria segurança viária, professor? Seria o agente de trânsito, tá bom? Então, se o cara morre em razão do cargo, né, matou em razão e decorrência da função que o cara exerce, vai ser aí crime de homicídio qualificado, que inclusive é crime hediondo, tá bom? Então, muita atenção. Também lembrando dos agentes do artigo 142 da Constituição Federal, que é o pessoal das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, essa informação aqui desses dois caras, muito importante. Beleza? Então, uma atenção especial aí. Bora! Questão de número 70. José ofereceu R$1.000 para João, oficial de justiça, deixar de citá-lo numa ação civil. João aceitou a oferta, mas José deixou de honrá-la. Nesse caso, José responderá por corrupção ativa. Tá bom? Então, José ofereceu dinheiro. Isso aqui foi o que eu falei, ó. Esses dois crimes, todos os dois, são crimes formais. São crimes formais. Independem da obtenção da vantagem devida. Se na corrupção passiva eu tenho, né, aqui, ó, tenho três verbos, né? Aceitar, receber ou solicitar um valor indevido, eu tenho esses três verbos. Beleza? Se o cara ele aceita, recebe ou solicita, mas ainda não teve a obtenção da vantagem, não teve o valor ali da propina, o crime já está consumado, professor, já está consumado, não precisa ele receber o valor. Então, José ele vai responder pela corrupção ativa consumada e João também vai responder, né, por corrupção passiva consumada. Ambos são os crimes consumados aqui, ainda que não tenha recebido o valor indevido. Cuidado, pessoal, que o crime de corrupção ativa
O crime de corrupção ativa são os verbos, cuidado, oferecer ou prometer uma vantagem indevida. Por que eu estou falando isso? Porque se o pedido da propina, né, da corrupção, partir do agente público, Joãozinho, funcionário lá do INSS, solicita um valor indevido ao particular. Aí o particular, ele dá o valor indevido. Ele cede a esse pedido, a essa solicitação, ele dá. Nesse caso, gente, olha aqui para o professor, o particular não comete crime de corrupção ativa, porque o pedido tem que partir do particular. Então, no Código Penal, a gente traz assim, ó, oferecer ou prometer um valor indevido. Aí, nesse caso, narrado aqui pelo professor, só o funcionário público comete corrupção passiva e o particular não comete nada, não comete nenhum crime, porque os núcleos do tipo penal é oferecer e prometer um valor indevido. Show? Não tem no Código Penal a palavra dar um valor indevido. Show, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não tem mais nenhuma questão. Aí, deixa eu só colocar aqui para vocês, ó. Na corrupção ativa, como eu falei, ó. Oferecer, ó. Artigo 333, ou prometer uma vantagem indevida a funcionário público para determiná-la a praticar, omitir ou retardar de ofício. Então, é oferecer ou prometer. Não vai ver aqui o núcleo do tipo dar, né? Então, qual que é a missão dele aí? Se cometer o crime de corrupção ativa, corrupção passiva, é ser julgado, ser preso. Pô. Não cabe a palavra corrupção aí na prática da polícia, né? A gente tem que expurgar essa situação que, infelizmente, ainda acontece pelo Brasil, ainda em sua esmagadora minoria, né? A maior parte dos policiais militares, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis, todos os órgãos de segurança pública, rege o princípio da honestidade. Vocês que vão entrar aí na Polícia Militar da Bahia, levem isso para sempre aí no coração de vocês. Tá bom, pessoal? Então, hoje, por hoje é só. Respondemos aqui o simulado 01. Essa aula ela vai ficar aí pro pessoal do YouTube também, só que a partir das próximas, o professor só vai fazer ao vivo aí, voltar também para a PM da Bahia, mas dos simulados lá do CT, vai ficar armazenado aí na plataforma dos nossos alunos. Beleza, pessoal? Então, fiquem com Deus, confia na técnica, meu irmão, e vamos que vamos, você vai ser aprovado no próximo concurso aí da Polícia Militar da Bahia, que vai ser em janeiro agora de 2023. Valeu? Um abraço!